Assim, eu dividi a entrevista em duas partes. Primeiro, falar um pouco de você, assim, definir um pouco um perfil seu, e depois a gente fala mais sobre o sindicato. Tá? Então, eu queria que você começasse falando o seu nome completo, local e data de nascimento. Gilberto Almazan, eu nasci em São Paulo, lá na Zona Leste, no dia 19 de agosto de 61. Muito bom. E qual que é a sua função atual? Aqui no sindicato? É, Estou presidente do sindicato. presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco, assim, da sua história, brevemente, assim. Seus pais são daqui também? O que que eles faziam? Fala um pouco, assim, dos seus pais, assim, da sua história. O meu pai trabalhava na indústria, né? Então ele foi torneiro repuxador, metalúrgico também. E minha mãe, ela trabalhou muitos anos de costureira, né? Uhum, Trabalhou em fábricas de sofá, né? Então trabalhava nessa condição. Então os dois sempre foram operários, né? O, a minha mãe é descendente de família italiana, né? O pai dela morreu muito cedo, mas a mãe dela era italiana e trabalhou em tecelagem lá na Matarazzo. Então, uhum, e a família do meu pai, os pais deles eram de origem espanhola. O meu avô era confeiteiro e a minha avó ficava em casa, não trabalhava. uhum. Esse nome Almazã é espanhol, né? É, dizem que é da lá do Invasão Moura, lá dos árabes, esse Al era separado do Mazan, né? Eu imaginei um pouquinho de árabe mesmo, É, depois que eu fui pesquisar, vi que era espanhol. E seus pais são daqui de São Paulo mesmo, eles migraram para cá, quando, enfim, não, seus... meus pais são os meus avós, só o meu avô, meu avô, minha avó, por parte de pai, que são espanhóis. Uhum, Todos os outros são brasileiros. A parte da minha mãe, meus avós já são brasileiros, já nasceram aqui. nasceram aqui. Indo um pouco assim, só brevemente da sua juventude, você teve oportunidade de estudar, você teve que trabalhar, começar a trabalhar cedo, ou você fez as duas coisas, enfim, você tem irmãos, como que era, assim? Eu tenho um irmão e uma irmã, eu sou o mais velho. É, meu irmão é 2 anos, um pouco mais novo do que eu. Minha irmã, sou de 61, ela é de 69, então dá uma diferença de 8 anos. Eu sempre estudei em escola pública, ali na Vila Esperança, então a gente sempre morou lá. Eu nasci em casa, né? Minha mãe não foi para o hospital, então, e a gente sempre morou por ali. Escola pública, depois eu entrei no Senai. Entrei no Senai em 77, então tinha 15 para 16 anos já, quando entrei no Senai, e depois sempre trabalhei em indústria metalúrgica. Uhum, Eu sou funcionário da Mecano Fabril, que ficava ali na Moca, ali na rua Taquari, e antes disso eu trabalhei em umas 2 ou 3 empresas. Trabalhei numa empresa lá em Guarulhos, as outras tudo em São Paulo, e aí a Mecano Fabril muda aqui para Osasco, né? uhum. Mudo em 88, e aí eu venho para cá e aí em 90 entro no sindicato. Entendi. E como foi essa aproximação, assim, com o sindicato? Seu pai já tinha pouco, enfim, conheceu os sindicalistas ali dentro, como foi? Meu pai, o meu avô sempre falava de sindicato. Eu tinha um padrinho, ele primo da minha mãe, e ele foi muito participativo do sindicato era mestre em tecelagem, né? Tinha essa diferença, eu até hoje não entendi direito, mas tinha os mestres e tinha o dos outros.
né, dos outros operários. E ele era desse sindicato de tecelagem. Então, na minha família sempre teve essa aproximação com as lutas dos trabalhadores. E eu me aproximei já na Mecano Fabril. Eu entrei em 1980 na empresa. E aí eu tinha o Miguel Huertas, aí, os metalúrgicos de São Paulo, Uhum. e eu fiz alguns cursos lá no Sindicato Metal de São Paulo, fui delegado sindical, isso aí já com uns 18 para 19 anos, por aí. Uhum. Então, você chegou a ser do Sindicato de São Paulo, então? E depois... De 80 até 88, eu fui sócio aí dos metalúrgicos de São Paulo, delegado sindical. Mas já tinha o Sindicato de Osasco, né? E participava aí das formações aí que o Miguel Huertas fazia. Legal, muito bom. Então, agora vamos falar um pouco mais do sindicato, né? A ideia é falar da história do sindicato, né? Foi fundado em 63, né? Um ano depois da emancipação de Osasco, era parte do Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Antes disso, logo nos primeiros anos, o sindicato teve que enfrentar a ditadura militar, né? Que começou em 64, então, cassação da diretoria, intervenção, e essa luta marcou muito o sindicato, essa resistência contra a ditadura. O Sindicato Metalúrgico de Osasco acabou ficando muito com esse perfil, né, de resistência, de vanguarda, né, e depois ainda sob a ditadura militar, o sindicato se destacou ainda mais para o fim da ditadura, fez a greve de 68 no início, mas para o fim da ditadura se destacou nessa área de saúde e segurança, né, do trabalho ainda, mas ainda sob a ditadura. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, um pouco sobre essa história, né? Se você acha que o sindicato manteve esse perfil, esse caráter de vanguarda, né? Como que você avalia isso dentro da história do sindicato? Claro que se perde um pouco porque o mundo do trabalho mudou completamente, a gente perdeu muitas empresas, então esse protagonismo aí que Osasco já teve lá atrás, claro que se perde um pouco em função disso, né? Mas aqui é uma região muito específica, tem muita mobilização aqui da sociedade, né? Então você tem os estudantes, né? Você tem uma igreja católica que tem uma participação ainda boa, né? Nessa discussão com a sociedade, uma discussão política. Então, tudo isso faz com que os trabalhadores tenham uma discussão interessante aí nessa questão política, né? Então, isso lá atrás levou muito a acontecer a greve de 68. Então, greve de 68 não acontece em 68, acho que em 64, quando tem o golpe e tiram a diretoria, os trabalhadores começaram a se mobilizar para tentar tomar de volta o sindicato. Então, essa construção toda, né, dentro das fábricas, ter as comissões de fábrica, ter a comissão da Cobrasma, quer dizer, tudo isso leva a ter a retomada do sindicato aí pelos trabalhadores em 67, e aí se constrói a greve em 68. Uhum. Essa greve não foi só com os trabalhadores, né? Não foi só naquele momento, né? Então você tinha os estudantes, a igreja, tinha os padres operários, então você tinha uma efervescência, uma fervência política na cidade muito interessante. Uhum. Ainda tem aqui em Osasco isso, né? Mas já muito menor. Mas ainda você tem os estudantes, você tem uma série de organizações aqui que ajuda bastante nessas organizações, né? Algumas greves chegaram a acontecer aqui na região com a ajuda do pessoal, né? Uhum. Mas aquele contexto da ditadura, ele demandava mais, né, esse engajamento, né, essa É, resistência, né.
Então, eu queria mais, assim, para frente da história, falar um pouco sobre a Central, né? O sindicato é filiado à Força Sindical, inclusive é fundador da Central, né? Fundador da Força Sindical. Eu queria que você falasse um pouco como é essa relação, se é uma relação conflituosa, se é uma relação harmônica, enfim, as duas coisas. Se vocês participam, assim, das questões tratadas pela Central, nacionalmente, como que você acha? No início lá eu participei um pouco, participei porque estava entrando no sindicato, a gente entra em 89, final de 89, o sindicato se filia à Central, se eu não me engano, em 90, 91, né? Uhum, Acho que foi em 91 já. E, e um pouco antes, a gente teve filiado à CUT, né? uhum, Isso em 86. Então, isso trouxe um pouco de trauma para a categoria, né? Então, quando começa a se discutir essa questão aqui internamente, se filia ou se não, a gente tinha uma parte significativa da diretoria que ainda entendia que devia ficar independente, né? Então, teve uma turma, e aí eu estava nisso, mas eu vou falar por mim, não vou falar pelos outros, mas tinha uma outra turma com a gente que a gente entendia que devia ficar independente, né? Então, eu venho lá de São Paulo e eu, apesar de fazer os cursos lá, nos metalúrgicos e tudo, eu era muito próximo à oposição metalúrgica em São Paulo. Então, eu venho para cá e aquela aproximação do Medeiros com o Collor, naquela época, incomodava bastante a gente aqui, né? Mas, de qualquer maneira, acabou se filiando à Central, quer dizer, a turma que entendia que devia se filiar ganhou, houve uma assembleia, houve uma discussão muito democrática com a categoria, a gente chegou a fazer jornal, dar uma página para a CUT, uma página para a Força, fizemos um seminário aqui em Osasco, fizemos outra discussão lá em Caraguá, a gente teve mais de 1.000 trabalhadores participando dessas discussões com as centrais, né? Teve o Feijó lá uhum, pela CUT, o Ibrahim pela Força, houve um debate interessante, e a Força ganhou na Assembleia. Então, não era Força e CUT, mas era fica independente ou se filia à Força Sindical. uhum, A filiação à Força ganhou, e a nossa turma aqui, que achava que tinha que ficar independente, a gente, no dia seguinte, entramos todo mundo com broche da Força na camisa, acampamos, falamos, bom, já que estamos, então agora nós vamos abraçar e vamos junto. uhum, E até hoje é isso, quer dizer, a gente tem dia diferente, hoje mudou bastante, né, porque a Central também foi para um lado, foi para o outro, mas acho que Osasco também ajudou a criar uhum. uma identidade melhor da Força Sindical, e a gente está junto. Hoje não tem. Claro que tem críticas a uma ou outra posição, mas a gente sabe que a construção é de todo mundo, né? Então, nem sempre a gente vai concordar, mas estamos juntos nas discussões e construindo as políticas da Central. É. Não, o debate é sempre bem-vindo, né, dentro de um movimento social, né, de construir. Esse negócio de ter uma opinião só é muito. Não dá, né, realmente. Então, agora falar mais um pouco do sindicato. Quando o sindicato fez 50 anos, a gente falou muito em 2012, né, 2013, a gente falou muito dos projetos sociais, né, que o sindicato fazia, do Espaço Cidadania, do Eremim e até da cooperativa, né, também era uma forma de, enfim, de ajudar a população. Como que você acha que nesses últimos anos esses projetos evoluíram ou não? Enfim, vocês tiveram condição de manter isso? O que você pode falar sobre? Não, o espaço da cidadania é uma realidade hoje, né? Uhum, Então, está bem consolidado, tem um forte trabalho aí
na questão de diversidade, na pessoa com deficiência, então tem um trabalho muito interessante e importante para a categoria aqui internamente para o sindicato. A cooperativa de crédito também já é uma realidade, então, agora, essa semana aqui, já estamos discutindo a incorporação aí da cooperativa dos ferroviários, então deve crescer mais um pouquinho. Então, está se consolidando cada vez mais a cooperativa. Então, foi um projeto importante na época, né, e que hoje é uma realidade. O Eremim, não. O Eremim a gente meio que parou e a gente está repensando agora como retomar isso. Burocraticamente ele está aberto, né, tem o CNPJ, tem tudo, está aberto, mas funcionando de fato não está. Né? Então, crise financeira, a situação que a gente passou aí dos sindicatos, a gente teve que recuar, parar, né? Não tínhamos tanto apoio assim para dar continuidade, então a gente recuou. Ele está hoje, diria que em stand-by, e a gente está repensando aí como retomar. Vamos retomar, mas também talvez num novo formato, né? E de apoiar a gente tem um espaço lá interessante, que é o clube lá, que funcionava o Eremim, e a ideia, que a gente precisa pensar melhor ainda, mas a ideia é apoiar outras organizações que queiram trabalhar nessa questão cultural, de educação, né, com crianças, com jovens. Então, a gente cedeu espaço, né, fiscalizar também, entre aspas, né, mas saber da origem dessas associações, trazer lá para dentro e aí a gente trabalhar as várias formas, né, com dança, música, teatro, aí ter várias... Ah, legal. Mas o crédito metal e cidadania cresceram. Você acha que a pandemia atrapalhou um pouco o Eremim? Ou nada, ou não tem nada a ver com isso? Não, a gente chegou a parar até um pouco antes da pandemia, né? Então, lá já em 17, quando tem reforma trabalhista, tudo, a gente já estava numa situação financeira não tão boa, e aí a gente terminou e não foi criando novas turmas, né? Então foram terminando as turmas até a gente foi diminuindo aos poucos até parar. Isso antes da pandemia, já. Então, aproveitando que você está falando desses projetos culturais, assim, eu queria que você falasse um pouco. O Sindicato Metalúrgico de Osasco sempre apoiou entidades intersindicais, tipo o DIESE, o DIESAT e o Centro de Memória Sindical. Muitas vezes, em alguns momentos, vocês até foram a principal base de sustentação dessas entidades, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura do sindicato que vocês cultivam, né, de manter essas entidades que são tão importantes, né? Muitas vezes outras entidades não valorizam tanto. Então, eu queria saber, assim, se isso é uma cultura dentro do sindicato, como que vocês encaram isso, manter essas entidades? Essa é a cultura daqui da região, né? Quer dizer, essa conversa de se construir a luta dos trabalhadores aqui em Osasco, aí estou te falando lá de 64, 68, essa cultura permaneceu. Então, conversar com a igreja, conversar com os estudantes, conversar com os outros sindicatos da região, isso sempre foi importante para a gente, né? Para a gente ajudar outros sindicatos ajudar a gente, independente de centrais, né? A gente criou aqui um conselho intersindical, que hoje tem 32 sindicatos aqui na região, dos 12 municípios. Então, isso sempre foi importante para a gente, né? Teve um ano, acho que foi em 2012, por aí, a gente, até um pouco antes, eu acho que ainda estava no segundo mandato do Lula, mas a gente chegou a ter, ao mesmo tempo, a Mônica na presidência não, o Padre, Antônio Padre estava era um diretor nosso aqui, Antônio de Souza, mas a gente chamava de Padre. Ele estava na presidência do Diese,
a Mônica chegou a estar na presidência da CNTM, que é a saída lá do Clementino. Uhum. O Magrão estava na presidência da Federação dos Metalúrgicos. Eu estava na presidência do DIESAT, e o Cavalo estava no Centro de Memória Sindical. A gente estava em 5 representações desses órgãos intersindicais, e o Jorginho ainda fazia parte daquele conselho lá do Lula. Né? Foi naquele primeiro mandato do Lula. Então, a participação nossa assim, é bem efetiva, e a gente incentiva que os diretores a participar. Conselhos municipais, conselhos estaduais, participar dessas entidades todas aí. Porque traz conhecimento para dentro do sindicato, fortalece a luta, então a gente sempre, todos nós sempre fomos incentivados a participar, né? Participar da central, tanto a estadual como a nacional, então a gente tem cargos nas direções, organizamos a central aqui regionalmente, a força, né, através do diretor. Então a gente amplia bastante isso. Isso é uma cultura já antiga, né? Nossa. E vocês têm também uma ação internacional, né? Bom, enfim, a Mônica era também... A Mônica é da Ao Industrial, né? Industrial, E gente lá, eles chamam de co-presidente, né? Não é vice-presidente, é co-presidente. Entendi. Então, para América do Sul, América Latina. Isso dá também uma politização, né? Uma formação política, né? Para os diretores, né? Isso, porque cada um de nós que participa externamente dessas instituições, a gente acaba trazendo para cá, para dentro do sindicato, essa experiência, né? Então, o que está sendo feito lá na área de saúde, lá no DIESAT, o que é importante, qual que é a tendência, né? O que está acontecendo com as outras categorias, a gente acaba conhecendo aqui. No DIES é a mesma coisa, quer dizer, qual que são as tendências, a questão econômica, como é que está andando. Então, a gente vai trazendo para dentro, e isso serve para a gente também trabalhar com a categoria. Então, a gente sempre entendeu isso como importante. Se fica sem, a gente fica meio perdido, parece que está faltando alguma coisa. Você foi presidente do DIESAT eu lembro, enfim, há pouco tempo, né, atrás. Eu fiquei um mandato como presidente, né? Que a gente faz um rodízio, né? Então eu cheguei a ser tesoureiro e depois eu fui presidente. Então fiquei muito à frente assim durante 2 mandatos. E você foi bastante proveitoso, assim, desse ponto de vista da experiência, enfim, o que você conseguiu trazer dessa Eu sempre atuei nessa área de saúde e segurança. Né? Eu sempre fui cipeiro na fábrica. O que me trouxe para o sindicato foi essa luta na área de saúde e segurança, né? Através da CIPA, e aí acabei me aproximando bastante do sindicato, tanto dos metalúrgicos de São Paulo, quanto aqui de Osasco, nessa área. E logo que eu entrei no sindicato, eu já fui para a direção do DIESAT. Então, eu fiquei no DIESAT durante muito tempo. Aprendi muito lá, né? Porque nessas questões de saúde e segurança, quando você interage com outras categorias, isso dá um aprendizado muito grande. Né? Então, a gente fez muito trabalho com os metroviários lá na década de 80, né? Final de 80, no começo de 90, 80 não, 90, metroviários, aeroviários, então, essa questão de saúde mental, que não aparecia em outras categorias, mas lá já tinha. Né? Então, o pessoal contava para a gente, falava, muito suicídio, o pessoal pula na linha do trem, e o piloto lá do trem do metrô não tem o que fazer, né? Porque ele controla muito pouco o trem. Então, isso dava afastamentos por depressão de uma forma muito grande. E a gente não tinha muito depressão, essas coisas na nossa categoria.
É verdade. Então, quando ela começa a chegar, a gente já tinha uma experiência importante. A gente já conhecia os profissionais que pensavam isso. Então, facilita muito depois a luta entre os metalúrgicos de algumas coisas. O IPD, que é o Sindicato de Processamento de Dados, tinha muita LERDORT, né? Hoje chama LERDORT. A gente não tinha, mas começa lá, começa nos bancários. Quando chega na nossa categoria, também é a mesma situação. A gente já conhecia melhor essa situação, sabia como travar as lutas aí contra essas doenças. E aqui a gente sempre teve uma organização muito grande, né? Em Osasco também na área de saúde e segurança. Então aqui, deve estar no livro aí, mas a luta contra as abreografias surge aqui no nosso sindicato, aqui com o Clemente, né? A gente foi o fundador do DIESAT, com as primeiras Sensats, né? Primeiras Semanas de Saúde do Trabalhador, que antecede a fundação do DIESAT. E então a luta contra a silicose, o amianto, o mercúrio, tudo surge aqui na região, né? A gente trouxe a experiência de fora do país, do mapa de risco, para os trabalhadores. Então, essa luta de saúde e segurança, a gente sempre foi muito protagonista aqui na região, nas lutas nacionais, né? Não, é fundamental a importância, realmente. Eu queria que você falasse um pouco, depois eu vou voltar um pouco a essa questão da saúde para falar da pandemia, mas a gente já está chegando para o fim. Eu queria que você falasse um pouco, assim, a gente viveu, justamente nesse último período esses últimos anos, uma crise muito grande, né? Uma crise política e econômica. Eu queria que você desse um pouco a sua visão sobre por que essa é uma pergunta mais geral, mais política sobre o país. Então, de 2016 para cá, com o impeachment da Dilma, principalmente, até o fim do governo Bolsonaro, o movimento social, o movimento sindical e, consequentemente, os trabalhadores, né, que são os principais interessados, sofreram muito, né, muitas perdas, enfim. Então, qual que é a sua visão sobre essa crise? Você acha que foram erros políticos que foram cometidos ou é uma situação inevitável? Uma situação que veio de uma crise internacional e que refletiu aqui de uma maneira que não deu para segurar, enfim. O que você acha, assim, de uma maneira geral? Não está formulado ainda tudo na minha cabeça, porque eu acho que, historicamente, ainda é muito cedo para a gente chegar a uma conclusão, né? Acho que vamos ter que esperar mais um tempinho aí pela frente para entender melhor. Mas algumas coisas, assim, aquela primavera árabe, né? Começa lá, aquele movimento vem para a rua. Então, ali parece que já teve um envolvimento de pessoas que queriam pensar já num golpe aqui no Brasil, mesmo de gente externa, principalmente Estados Unidos. Não houve um grampo, né, na Dilma, quer dizer, eu vi uma vez alguém falar assim, não grampearam à toa, né, não queriam saber que roupa que ela ia vestir no dia seguinte, provavelmente grampearam por outros motivos. Claro. Então, quais esses motivos, né? Então, se tem teorias aí de que queriam quebrar as indústrias mais fortes aqui no Brasil, né? A indústria de construção civil, a Petrobras, que você estava falando lá nos royalties, lá dividir para a educação e para a saúde. Eu sei que no final o resultado de tudo isso foi quebrar, né? Quebrou essa indústria de construção civil, a Petrobras, a situação que está hoje, tentaram terceirizar. Então, para a gente, houve uma articulação, inclusive internacional, do pessoal da direita para construir aquele golpe. Talvez a sociedade brasileira não tenha percebido isso a tempo, né? E
parte da força sindical, inclusive, apoiou o impeachment da Dilma. Nem todo mundo, né, mas uma parte acabou também apoiando. Que aí é uma das críticas que a gente fez à Central, de não entender exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Aconteceu o golpe, uma parte da sociedade, acho que inclusive o PSDB se encantou com aquilo, né, de tirar e nós vamos ganhar as eleições. Uhum. E esse golpe aí mostrou que não era bem assim. Então, acho que a direita, e aí não é a direita, mas a extrema-direita estava mais articulada e conseguiram acabar ganhando as eleições, né? Mas eu acho que foi, inclusive, uma articulação internacional para que isso acontecesse e depois perderam a mão, né? Acho que também não conseguiram controlar exatamente o que podia acontecer e acabou tendo aí a eleição do Bolsonaro como resultado de tudo isso. Claro que todo mundo acho que cometeu erro. Eu me lembro de uma manifestação que a gente foi fazer, aí você vai lembrar, Ele Não, Lembro. lá no Largo da Batata, e eu chego lá e tinha muito pouca gente do PT, né? E eu, como petista, eu falei, pô, mas o que está acontecendo, né? Por que a turma não está aqui? E aí uma das conversas, uma das teorias era de que, assim, era melhor ter o Bolsonaro no segundo turno do que o Alckmin, Sim, né? lembro. Lembro. Falava isso. Então, foi um erro estratégico. Uhum. E a gente era melhor ter perdido para o Alckmin do que ter. Uhum. Então, acho que houve vários erros, né? Da esquerda, do centro-esquerda, da própria direita, centro-direita, que a gente cometeu uma série de erros, não entendeu exatamente o que estava acontecendo. A gente não entendeu, eu estou incluído nisso, a gente não compreendeu tudo aquilo e acabou culminando com, além do golpe, o pior, né? Aí, da posse aí para a extrema-direita. É verdade. E também dentro disso a reforma trabalhista, né, que talvez também fosse um dos objetivos dessas. Acho que o golpe tinha esse objetivo, né? Não de eleger a extrema-direita, mas tinha esse objetivo, de destruir a indústria nacional, privatizar a Petrobras, retirar direitos previdenciários e trabalhistas dos trabalhadores, criar e aí que eu acho que teve uma participação externa, porque estavam querendo que aqui a gente trabalhasse para fazer parte de uma estrutura produtiva mundial, né? Então, o que a China vai produzir, o que os Estados Unidos vai fazer, o que cabe ao Brasil. Então, ao Brasil cabe produzir esses commodities É, e que ficasse ainda na mão deles, né? Então, petróleo, a questão da energia, então eles que iam, o Brasil ia produzir isso, mas na mão das empresas deles, né? exportar matéria-prima e importar tecnologia, né? É isso. Acho que esse é o que está projetado na economia mundial. Quem pensa isso colocou isso para o Brasil, né? Uhum. Cabe a gente aceitar ou não, né? E É aí o golpe foi para dizer, não, vamos aceitar, vamos fazer isso. verdade. E, assim, como que o sindicato atravessou essa crise? Principalmente a reforma trabalhista, que impactou diretamente, né, no movimento sindical, cortando o financiamento, enfim. E como que vocês conseguiram atravessar esse período? Não conseguimos atravessar, nós estamos tentando atravessar, não acabou. Estamos atravessando ainda. Já estamos no meio da ponte ainda, não sei se a gente vai conseguir atravessar. Mas esse desmonte do movimento sindical não começa aí, ele já vem antes, né? Uhum. Ele vem muito antes. Já vem muito antes com
o Ministério Público, o sistema judiciário, né, que vinha atacando o movimento sindical. As centrais sindicais chegaram a denunciar o Ministério Público do Trabalho na OIT por práticas antissindicais aqui no Brasil. Então, eles começaram, não pode descontar nada de quem não é sócio, precisa aceitar a carta de oposição. Tudo isso foi muito antes da reforma trabalhista. Uhum. A gente foi achando jeitos de se manter nessa situação, mas aí quando vem a reforma trabalhista, eles aprofundam nisso, né? Então criam legislações, tudo para fortalecer mais esse embate aí contra o movimento sindical. O imposto sindical, para nós, não era um problema. A gente chegou aqui, no início dos anos 90, a devolver o imposto sindical para a categoria. Uhum. Então, devolvemos o imposto sindical e, para nós, não era um problema... Não era uma arrecadação importante. Não chegava, ou estava em torno de 10% da arrecadação do sindicato. Uhum. O que destrói o sindicato é o Ministério Público não aceitar o resultado de uma assembleia. Então, a gente chamava a assembleia da categoria, a gente teve chapa de oposição, então vinha a situação, a oposição, colocava todo mundo lá no auditório, em assembleia, a gente chegamos a fazer assembleia com mais de 10 mil pessoas, fizemos assembleia na rua, então a gente discutia e falava, olha, o sindicato precisa, para sobreviver, de tantos por cento do salário. O pessoal debatia, uns queriam mais, outros menos, a gente chegava a um meio termo, a categoria toda pagava, e a gente não tinha problemas financeiros. Quando vem o Ministério Público e fala, olha, o resultado da Assembleia não vale, porque aí individualmente quem quer pagar, paga, e quem não quer vai lá e faz uma carta de oposição, e aí as empresas começam a incentivar os trabalhadores a fazer isso, aí você começa a cair a arrecadação do sindicato. As empresas que não recolhiam, a gente entrava na justiça e começamos a perder, então o sistema judicial trabalhista brasileiro é contra o movimento sindical, então tudo que o sindicato entra na justiça, ele normalmente perde, né? Às vezes o judiciário nem quer discutir, já arquiva o processo e acabou, não vai contra as empresas a favor do sindicato. Então tudo isso fez ir perdendo a arrecadação. E aí a reforma trabalhista, além disso, ela diz, olha, não pode... Você não precisa respeitar a Assembleia, então paga quem quer. Os não sócios você não pode arrecadar nada. E as empresas não podem financiar o sindicato de maneira alguma, com nenhuma taxa negocial, com nenhum tipo de contribuição, nem nada. Quer dizer, isso arrebentou o sindicato. O sindicato perdeu 2/3 da arrecadação dele. Uhum. Da arrecadação que tinha, ficou 1/3. Esse 1/3 era de pessoas sócios. A mensalidade do sindicato e, assim, claro, a luta do movimento. E a gente ir para as fábricas, fazer assembleia e convencer o trabalhador a pagar, a não vir trazer aquela carta de oposição. Né? Então, hoje, a grande maioria não traz as cartinhas de oposição, então a gente tem 40 mil, sei lá, vem 3, 4 mil cartas aqui. Então, a grande maioria, menos de 10%, vem trazer carta de oposição. O restante contribui. Só que você tem, ainda na legislação, dizendo, olha, a empresa só vai recolher quem der autorização expressa por escrito, né? Uhum. Então, aí a empresa fala, aí eu recolho. Quem não fizer isso, eu não recolho. Então, você tem empresas que querem destruir o sindicato, que têm práticas antissindicais que fazem isso. Olha, eu não vou recolher, só se o trabalhador vier aqui e fizer uma carta para a empresa dizendo que ele quer recolher.
né, que ele quer o desconto em folha. Se ele não fizer isso, eu não posso recolher. Então, isso é a destruição total do movimento sindical. Tem como. E durante a pandemia, vocês também tiveram perdas, além dessas perdas da reforma? Perda de produção? Isso, acho que não atingiu tanto as fábricas, né? As fábricas chegaram a parar. Como foi assim que vocês viveram esse período totalmente inusitado da pandemia? Nós tivemos dois movimentos que a gente teve perda. Uma foi logo depois do golpe. Que a Dilma sai, entra o Temer e acaba os investimentos na Petrobras. Então, eles reduzem bastante os investimentos. E aí tinha a história do mensalão ainda, aquela história toda. Não é nem o mensalão, né? Essa que o Moro fez aí contra a Lava Jato. Então, essa questão da Lava Jato, teve várias empresas aqui que quebraram. Prestavam serviço para a Petrobras, então nós tivemos uma crise significativa aqui na nossa região. Então, uma empresa que era grande aqui, a Jaraguá, por exemplo, ela fecha. E teve outras que diminuíram bastante a produção, teve muitas demissões aqui em função da Lava Jato, né? Depois, com a reforma trabalhista, também a gente teve bastante diminuição. A gente tinha empresas aí empresas de esquadria metálicas, por exemplo, que fornecia para a construção civil, e com a Lava Jato isso diminuiu bastante, né? Então foi uma crise significativa a questão da Lava Jato. E depois a pandemia. A pandemia nós tivemos dois movimentos, né? Num primeiro momento que para tudo, e as pessoas tiveram redução de jornada e salário, a gente teve que negociar. Houve um trabalho muito grande aqui da diretoria para a gente tentar manter os empregos, né? Então, em boa parte, a gente conseguiu, né? Então, a Simpal, por exemplo, que tem 2.000 trabalhadores, chegou a cogitar de mandar 900 pessoas embora no mesmo momento. E a gente conseguiu fazer acordo lá de redução de jornada, ter aquela complementação do governo, de auxílios, e a gente conseguiu evitar ali as demissões. De 900, a gente reduziu aí para menos de 100 demissões naquele local. Em outras empresas, a gente evitou completamente as demissões, né? Mas tivemos uma quantidade de trabalhadores contaminados muito grande, né? A gente teve 40 mortes aqui num período de 1 ano e meio. De trabalhadores que estavam na produção, né? Estavam trabalhando. Então, não eram idosos, eram pessoas em torno aí de 30, 40, até 50 anos, pessoas que faleceram trabalhando em função da pandemia. E tivemos outros tantos aí com sequelas, né? Gente que até hoje ainda faz tratamento pulmonar, cardíaco, né? Em função da pandemia. Então, nós tivemos essas duas coisas, né? Essa crise econômica, mas também tivemos essa questão sanitária aí que atingiu bastante a categoria. Vocês chegaram a perder diretores também? Não. Que morreram por Covid? Não faleceu nenhum diretor em função da pandemia. Nós tivemos um diretor aqui que perdeu a mãe, né? O outro a gente perdeu parentes, assim, mas diretores mesmo, nenhum faleceu em função da pandemia. Então, agora chegando ao fim mesmo. Agora, nesse momento que a gente chega, a pandemia existe ainda, mas ela já está bem mais controlada, né? O governo Bolsonaro acabou, foi eleito o governo democrático, o governo Lula, que era o que nós queríamos. Enfim, temos, assim, todo um salto, as consequências dessa crise, né, que foi muito forte para todos.
Mas, enfim, agora, nesse momento, parece que a gente chega num momento de virada, né? O que você acha? Qual a perspectiva, assim, para o país e depois, assim, especialmente para os trabalhadores metalúrgicos de Osasco? Você acha que há uma perspectiva de melhora, já está melhorando? Enfim, como é que é? Não, a gente teve um exemplo assim muito claro agora que o governo anterior falou que as mulheres tinham que ganhar menos porque ficavam grávidas, né? Esse daqui já assina um decreto aí, dizendo que tem que ter igualdade salarial. Então, essa é a diferença do outro para esse. É. Então, a gente tem uma expectativa, claro, de melhora. Ainda não melhorou e a gente tem uma preocupação muito grande. Porque a gente ficou esses últimos 6 anos, o governo Temer e o governo Bolsonaro, sem nenhum tipo de discussão. Uhum. Né? Então, não houve discussão com o governo, de políticas públicas, nem nada. E já antes, já no governo da Dilma, a gente já estava discutindo um pouco com aquele governo questões tecnológicas. Então, já estava se discutindo 5G, eletrificação de carro, né? Algumas formas de política industrial. E nesses últimos 6 anos se parou completamente essas discussões. Então, a gente ficou muito para trás. Então, agora pode ser que as coisas andem muito mais rápido nessa questão de novas tecnologias. Então, 5G já está aí, provavelmente as indústrias 4.0, e se fala agora de eletrificação de carros, né? Uhum. Ou descarbonização, né, na indústria automobilística. Aqui em Osasco e região, são 12 municípios, a gente tem aproximadamente 30% dos trabalhadores nesse ramo de atividade, com a indústria automobilística, setor de autopeças. Né? E se tiver uma mudança muito drástica sem conversar, a gente vai perder praticamente um terço da categoria. Isso significaria entre 12 e 15 mil trabalhadores que estão envolvidos com isso. Né? E muitas indústrias podem simplesmente fechar. Uhum. Né? Então, você tem indústrias aqui que fazem câmbio de carro, peça para o câmbio. O carro elétrico não tem câmbio. Né? Eu tenho uma indústria aqui que faz juntas para motor da combustão. Né? Então, faz as juntas lá. Né? O motor elétrico não vai junto. É o tipo da coisa que, como que, né? Que qual a solução, né? Não tem É, como, né? Impedir que isso aconteça. Assim, não tem como impedir, mas é possível ter uma transição justa, que a é gente chama. verdade. Né? É. Então, vai ter uma transição de uma situação para outra, como é que a gente vai se preparar, como é que a gente vai fazer, vamos conversar com as indústrias, né? Então, vamos nos preparar para isso. Aí você tem questão de qualificação profissional, você tem políticas de juro, de crédito para financiar empresas, você tem Ministério de Ciência e Tecnologia que pode ajudar a financiar novas tecnologias. Uhum. A gente simplesmente vai importar as peças e vamos montar o carro aqui, que nem faz no México, que aí você não tem trabalhador qualificado, né? Ou a gente vamos ter uma política de produzir as peças com tecnologias aqui. Então, você tem uma briga aí da China com os Estados Unidos na questão dos semicondutores. Os dois países querem investir aqui, qual que vai ser essa política? Né? Então, isso precisa ser discutido. É. Né? E não pode ter essa discussão sem os trabalhadores. É. Mas, na sua opinião, o ideal seria que tivesse a produção aqui, ou importante, Claro, claro. que, né, senão é uma Aqui desindustrialização. entendeu? Eu vou te dar um exemplo. A Uhum. gente tem uma indústria muito grande, sul-calcoleira, Uhum. né? Quando você tem um carro simplesmente elétrico, o que você faz com álcool? Né?
Não serve nada. Tá certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem energia suficiente para abastecer todos os carros, ou vamos ter que fazer mais usina hidrelétrica, Uhum. né? O carro elétrico tem a bateria, que essa bateria precisa ter mineração, você pode degradar o meio ambiente para subtrair esses minerais para fazer a bateria, e depois que ela entre em desuso, o que eu faço com a bateria? Uhum. Né? E com o motor a combustão, ou se fizer um carro híbrido, eu me lembro que lá na época quando sai o Collor e entra o Itamar Franco, a gente criou as câmeras setoriais e falamos, ó, e aí a Força teve uma participação importante, vamos criar, tentar manter os empregos e tal, e o governo criou aquelas câmeras setoriais pelas propostas que a gente fez, né? O Diese, a Força e a CUT criaram essa proposta de ter as câmeras setoriais. Uhum. E foi ali que surgiu o carro popular, o carro 1.0, Flex. Uhum. Então, isso deu uma sobrevida e uma garantia de emprego para os trabalhadores. A indústria automobilística cresceu bastante naquele momento em função disso. Agora, qual que é o modelo de carro que a gente quer? Né? O carro popular deixou de existir. Verdade. Não tem mais. O carro mais barato aí acho que custa perto de 80 mil reais. Isso não é carro popular. Uhum. Então, é possível a gente ter um carro híbrido e utilize o etanol elétrico e que seja popular, que as pessoas possam adquirir, né? Uhum. E aí a gente tem uma indústria forte que a gente possa importar, não só o carro, mas também o etanol. São coisas que a gente só pensar, precisa ter uma política pública para isso, porque Uhum. deixar na mão do mercado, a gente vê o que o mercado faz, né? Verdade. O mercado destrói, vai embora né? E a gente fica sem nada. Então, é a importância de discutir. Eu acho que a gente está muito atrasado. Em função desses 6 anos, a gente simplesmente não conseguiu discutir com ninguém. Então, agora, essas tecnologias foram avançando, né? Então, respondendo à tua pergunta, a gente tem uma expectativa muito grande de melhoria, mas também temos um receio muito grande por essas novas tecnologias, por essa mudança no mundo do trabalho, de a gente ter carteira assinada, mas não ter empresa para a gente assinar a carteira. É verdade. Tá, então, para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem sobre os 60 anos do sindicato, enfim, qual que é a importância de estar comemorando isso, de chegar até aqui com essa força que vocês têm, enfim. Uma mensagem. Que eu tenho falado muito aqui internamente, os 60 anos, de 63 até 23, a gente construiu muita coisa, a gente fez muito, mas eu queria pensar em 60 anos para frente, né? Não ficar olhando muito o passado. Uhum. Então, para frente tem muitos desafios, e a gente pegar essa experiência toda que a gente teve, esses 60 anos para trás, servir isso como uma experiência para a gente tocar os 60 anos para frente, né? E aí é com muita conversa com a categoria, muita participação na sociedade, muita intersindicalidade aí com os outros nossos parceiros, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e ter os trabalhadores com mais direitos, né, com uma vida melhor. Então é isso, esse é o nosso 60 anos e vamos aos 60 para frente.